Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um encontro na área de História, especificamente. E hoje, com mais riqueza de detalhes, falaremos sobre o governo de Dom Pedro I, ou o que vulgarmente na área de História do Brasil chamamos de Primeiro Reinado, período compreendido entre 1822 e 1831, da proclamação da independência até a abdicação de Dom Pedro, no 7 de abril de 1831. Esse período, historicamente, ainda que muito curto, é um período muito importante na história do Brasil, porque, de algum modo, esse período é um período de consolidação daquele processo de independência do Brasil, que, de certa maneira, já houvera começado no final do século XVIII, quando ocorreram as Inconfidências, que nós já, inclusive, depositamos um vídeo a respeito disso. A Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana e a Inconfidência Fluminense, ali no final do século XVIII. Depois das Inconfidências, houve um processo de aceleração da independência ali no iniciozinho do século XIX, quando a família real veio para o Brasil, o chamado período de Dom João VI, o período joanino, em que várias medidas foram tomadas, só para dar uma lembrada, e que aceleraram esse processo de independência que já estava colocado, já estava em andamento desde o final do século XVIII. Por exemplo, quando Dom João abriu os portos às nações amigas e quebrou o monopólio, quebrou a ideia de pacto colonial. Ou quando Dom João VI acabou, de algum modo, elevando o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, em 1815. E aí o Brasil deixou de ser oficialmente colônia. Nós passamos à condição de Reino Unido. Então, foram várias medidas. Poderíamos citar outras. A criação do Banco do Brasil, a criação da Biblioteca Nacional, a construção de um projeto de um plano monetário para o Brasil. Poderíamos citar ainda a missão francesa, que veio, de algum modo, reequipar, reestruturar o Rio de Janeiro enquanto capital, para que o Rio de Janeiro ocupasse essa condição de capital do reino, de ser a sede da administração do Reino Unido, que no caso seria o Brasil. Então foram algumas medidas extremamente importantes, que revelam que o Brasil gradativamente perdeu aquela condição efetiva de colônia. Já não havia mais monopólio, não havia mais pacto, havia banco, havia biblioteca, havia horto municipal, havia de algum modo a condição de reino, não mais a condição de colônia. Então, uma série de medidas que deram muito bem a dimensão dessa condição não mais de colônia, mas a condição de reino. Mas, a partir de 1822, a gente entende que é um processo de consolidação dessa independência quando do governo de Pedro I. Nesse governo de Pedro I, algumas questões merecem ser observadas. A primeira delas, que quando houve o ato de proclamação da independência, Dom Pedro tentou, na verdade, resguardar o Brasil daquela pressão que havia das cortes. Quando a gente fala cortes, cuidado para não confundir a palavra cortes com a palavra corte. Quando a gente fala as Cortes de Lisboa, nós estamos falando do parlamento português. Estamos falando da Assembleia Portuguesa, que era chamado de cortes. Em cada país, gente, em cada época, a ideia de parlamento adquire um nome muito peculiar. Parlamento vem do inglês parliament. Os americanos não falam parlamento, os americanos falam congresso, congress. Os franceses não falam parlamento, falam assembleia, assembly. E aí, naquele momento em Portugal, o parlamento português era chamado de as Cortes de Lisboa. As Cortes de Lisboa, quando houve a volta de Dom João VI, as Cortes, até porque Napoleão Bonaparte já teria sido derrotado há muito tempo, não havia mais a ameaça do bloqueio continental, estamos em 1822, as Cortes de Lisboa queriam não só a volta de Dom João VI, mas queriam também que Dom Pedro voltasse para lá, para Portugal, e que todas as medidas que houveram sido tomadas no período de Dom João, no período joanino, fossem dissolvidas, fossem dissuadidas. Ou, em outras palavras, que voltasse a ideia do monopólio, que voltasse a ideia do pacto colonial, que o Brasil voltasse a ser colônia e não mais Reino Unido, que aquela ideia de Banco do Brasil, biblioteca, horto municipal, que isso tudo fosse desfeito de algum modo. Então, a perspectiva das cortes para o Brasil era uma perspectiva muito conservadora e muito dura. Dom Pedro entendia, na condição de príncipe regente, que é o que ele era, quando da volta de Dom João em 1820 até a proclamação da independência em 1822, Dom Pedro é o príncipe regente. Na condição de príncipe regente, ele entendia que isso seria o Brasil voltar à condição de colônia, e se ele volta para Portugal também, ele viraria uma espécie de fantoche na mão dessas cortes, como em certa medida o pai acabou virando, porque já não tinha mais poder na Europa, nem poder em Portugal mesmo. Então, Dom Pedro decide permanecer no Brasil. Aquela história do dia do fico, no início do ano de 22. Até que vem a proclamação da independência,
porque a essa altura a aristocracia brasileira não queria perder tudo aquilo que houvera sido conquistado até então. E o próprio Dom Pedro entendia que se ele cede às cortes, ele teria que voltar literalmente como um brinquedinho na mão dessas cortes. Então o Dom Pedro decide não só permanecer no Brasil, mas ele decide também viabilizar de maneira concreta a edificação dessa independência. Uma independência que, em dada medida, deixou a elite brasileira, a aristocracia rural brasileira, ainda que em crise, porque nós não tínhamos nenhum produto bem na pauta de exportação brasileira, na pauta das exportações. Mas as elites brasileiras ficaram um tanto quanto chocadas com o fato de Dom Pedro promover a independência de maneira tão clara, no sentido de Dom Pedro é o herdeiro do trono de Portugal. Se Dom João falecesse, em algum momento isso teria que acontecer, ele é o herdeiro legítimo desse trono. Então, de algum modo, quem promoveu, entre aspas, a independência, né, o dia especificamente, passaria a ser o soberano português que está no Brasil, né? E esse soberano português que está no Brasil, preocupado ao mesmo tempo com a herança, com o trono em Portugal, também teria que administrar essa discussão desse processo de independência em curso aqui no Brasil. Aí vale lembrar o que Dom João VI teria dito, inclusive, para ele, né? Filho, se o Brasil há de ficar independente, antes seja para ti do que para um desses aventureiros. Aquela ideia que o Brasil já estava em processo de independência. Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, Inconfidência Fluminense. E se de algum modo nenhuma medida fosse feita, poderia ser que os brasileiros tomassem para si a tarefa da administração. Para que os brasileiros, da independência, para que os brasileiros não tomassem para si a ideia da independência, era melhor então o próprio Dom Pedro, entendendo que a relação com as cortes tornaram-se insustentáveis, tornou-se uma relação tensa, delicada e insustentável, se ele não toma para si a tarefa da independência, os brasileiros acabariam tomando-a e realizando a independência. Então, de algum modo, a coroa ficaria nas mãos de um Bragança. A coroa ficaria nas mãos de um Bragança Alcântara. Então, a ideia era preservar o Brasil nas mãos dos Bragança Alcântara e ele promove, então, a independência ali em 1822, né? Entre agosto de 22 e setembro de 22. O resultado disso foi, então, a delimitação de uma independência. Mas o que era aparentemente um sonho, né? É igual você beijar, a gente diz assim, beijou o príncipe, vira sapo. Né? Beijou o sapo, virou príncipe. Aqui no Brasil foi o contrário. Você beijou o príncipe, virou sapo. Porque Dom Pedro, feita a independência, ainda que os brasileiros tivessem ficado chocados, enquanto bestializados, enquanto perplexos diante desse processo, porque afinal de contas ele é o herdeiro do trono de Portugal, né? Dom Pedro se revela um príncipe extremamente autoritário aqui no Brasil, porque ele foi educado nas cortes europeias, ele foi educado nas cortes absolutistas da Europa. Então Dom Pedro não gosta daquela conversa, por exemplo, da elite brasileira no Rio de Janeiro, que era a capital, né, do Brasil, aquela ideia de que os brasileiros se reuniram dentro de uma assembleia, seria o parlamento brasileiro, de uma assembleia no Rio de Janeiro para elaborar uma constituição, e a primeira medida, entre alguns vários itens dessa constituição que estava sendo elaborada, dizia-se o quê? Que o escalão de primeiro escalão, segundo escalão, deveria ser composto só de brasileiros e não de portugueses. Ora, Dom Pedro I, ele próprio é português, então ele se sentia profundamente incomodado com os parlamentares brasileiros, da elite brasileira, da aristocracia brasileira, que quer botar freio nesse processo de construção de um governo brasileiro, ou um governo brasileiro na mão de um português, mas que ficaria só com membros brasileiros no seu entorno. Outro ponto também é que havia uma vontade, talvez, de indicar, já se discutia como projeto, a hipótese de indicar o primeiro-ministro. Dom Pedro não gosta disso. Resultado, em 1823, Dom Pedro dissolve esse parlamento, de cima para baixo, de maneira autoritária, de maneira hierárquica, ele dissolve esse parlamento e Dom Pedro outorga uma Constituição em 1824. O que é outorgar? Outorgar é impor, é de cima para baixo, é de maneira compulsória, né, de maneira agressivamente autoritária. Dom Pedro impõe uma Constituição e nessa Constituição, por exemplo, não bastasse ele ter dissolvido a Assembleia, dissolvido o Parlamento, imposto uma Constituição, o teor da Constituição é preocupante, porque ele diz lá na Constituição que ele estabeleceu a partir de um pedido de uma organização dele mesmo. Estabelecer-se-ia lá, por exemplo, a presença de 4 poderes, caso único na história do planeta. Teria o poder executivo, que seria ele mesmo, o poder legislativo, que não tem, porque ele dissolveu a Assembleia,
o poder judiciário, que seria um juiz indicado a partir de uma lista tríplice, mas que ele escolheria dentro dessa lista e ele elaboraria isso de algum modo. E tinha o tal poder moderador, que era um poder pessoal que iria moderar os outros. Se o executivo é ele, se o legislativo não tem, se o judiciário ele escolhe, e se o moderador é um poder pessoal, então nós estamos dentro de uma ditadura, né, gente? Então, por isso que eu brinquei dizendo assim, no primeiro momento o príncipe, mas um príncipe que vira sapo, porque a elite brasileira começa a ter uma relação duríssima com Dom Pedro e de descontentamento. A ideia é que Dom Pedro parasse com isso e que o Brasil passasse a ser regido por um brasileiro, ou que Dom Pedro fosse domado dentro desse processo, que eu estou diante de um soberano autoritário. Caso único na América Latina, que proclamou suas independências e virou república. E o Brasil não virou república, o Brasil virou um império. E aí tem uma série de desentendimentos que acabariam culminando na abdicação de Dom Pedro. Mas esse papo dos desentendimentos e da abdicação de Dom Pedro, nós deixamos para o próximo vídeo, beleza, minha gente? Em que nós discutiremos a crise desse primeiro reinado e o gradativo processo de construção da independência do Brasil e a construção das regências. Valeu?